Vamos então ficar em pé, irmãos, e orar por nosso amado irmão Elton, né? Senhor Jesus, aqui está o teu filho. Nós louvamos o teu nome pela vida do Elton. Continua abençoando, continua usando. Esta manhã usa o teu filho para abençoar a todas as nossas vidas. Agora também aqui está o meu coração e o coração do meu irmão que receberão agora esta lição. Senhor, também abençoa nosso coração, abrindo para a influência do teu Espírito e para a tua graça. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Abra na página 16, sente-se e vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria poder compartilhar com os irmãos o que eu aprendi com essa lição. E também de nervosismo. Eu sempre fico nervoso quando vou ministrar alguma coisa para o povo de Deus, porque as coisas de Deus são coisas sérias, né? E quando a gente fala das coisas de Deus aqui para os irmãos, são irmãos que conhecem a palavra de Deus, que são conhecedores da palavra de Deus. E o peso fica maior ainda depois da lição tão maravilhosa que nos deu o pastor Arnaud, depois o pastor Elias. E que revista abençoada, meus irmãos. Essa revista vai nos trazer luz sobre muitos assuntos que muitos de nós tínhamos dúvidas, que temos dúvidas. Os irmãos estão de parabéns. A revista não deve nada para muitos livros que eu dei uma pesquisadinha. Ela vai naquilo que é mais importante, naquilo que nós devemos realmente aprender. E antes de entrar na lição, eu quero só fazer um panorama histórico de como o povo de Israel vira cativo, de como eles chegam ao Egito e viram escravos. Antes eu quero só fazer aqui uma revisãozinha do que o pastor Arnaud falou na primeira aula, porque é importante para a nossa aula de hoje. Nós vimos com o pastor Arnaud que as festas foram instituídas pelo próprio Deus. Não foi Arão, não foi Moisés, mas o próprio Deus instituiu as festas de Israel. E ele institui essas festas com alguns objetivos. O primeiro deles é relembrar a história do povo hebreu, para que eles, relembrando a história fosse recontada para todas as suas gerações. E eles recontando essa história, eles ensinariam às futuras gerações aquilo que eles passaram. E outro objetivo também é relembrar o povo de Deus os grandes feitos realizados pelo Senhor. E assim, eles relembrando aquilo que o Senhor fez por eles, eles teriam a sua fé renovada a cada celebração das festas judaicas. E outro objetivo também era promover o descanso físico ao povo. E, ao mesmo tempo que promovia o descanso físico ao povo, também fazia com que o povo descansasse e renovasse as suas energias e se consagrasse ao Senhor. Então, a gente viu também com o pastor Arnaud que as festas são sombras das coisas que se cumpririam em Cristo. E muitas dessas festas já foram cumpridas, e a gente vai ver mais à frente, mais adiante, que outras festas ainda se cumprirão. As profecias que estão inclusas naquelas festas se cumprirão no futuro ainda. Como diz lá em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, que as festas e os sábados são sombras das coisas futuras. A gente viu também com o pastor Arnaud a questão do calendário de Israel, que eles têm um calendário civil, que eles acreditam que o primeiro ano é o da criação de Adão, e eles têm todo um método para calcular quando Adão teria sido criado e em qual ano nós estaríamos, que estaria ali no ano por volta de 5.000 e alguma coisinha. E o outro calendário que é religioso, ele foi instituído quando Deus tira o povo de Israel do Egito. Na noite da Páscoa, Deus diz assim, quando Deus institui a Páscoa, ele diz que aquele seria o primeiro mês para o povo de Israel. Então, a partir dali, surge o calendário religioso de Israel. Agora a gente vai entrar na lição propriamente dita. Davi, você coloca, por favor, o slide, só para eu fazer um panorama para os irmãos, do que nós vamos... Ok.
Então a gente vai estudar a festa da Páscoa. O tópico 1 da revista, a gente vai ver o que é a Páscoa, a gente vai ver a promessa da libertação, a instituição da Páscoa judaica propriamente dita, o sinal da Páscoa. Você passa o próximo, por favor? O segundo tópico, salvos pelo sangue do Cordeiro. Vamos ver como é que era feita a escolha do Cordeiro. A gente vai ver como era feito o exame do Cordeiro e como deveria ser a morte desse Cordeiro. O próximo, por favor. A gente, por último, vai ver como é que foi realizada a Páscoa no Novo Testamento. A gente vai ver como Jesus muda da Páscoa para a Santa Ceia. A gente vai ver que Cristo é a nossa Páscoa e a gente vai fazer um paralelo entre a igreja e a Páscoa. Pode voltar para mim, por favor? Então, a gente vê que a palavra Páscoa significa passagem, significa passar. Literalmente, lá no hebraico, ela significa pular. E por extensão, ela significa passagem ou passar por cima. E a Páscoa, como nós veremos, ela marca a saída do povo de Israel do Egito. E estabeleceu o calendário religioso. Mas, antes de chegar à Páscoa, eu quero só fazer com os irmãos uma separaçãozinha que os ingleses fazem quanto à Páscoa. Os ingleses têm duas palavras para designar a Páscoa. É o Passover e o Easter. O Passover é a nossa Páscoa, a Páscoa que nós celebramos, a Páscoa de Cristo. E o Easter é a Páscoa pagã, que se comemora hoje em dia, é o que está em evidência hoje em dia. A Páscoa pagã, que tem como símbolo o coelho e o ovo. E essa Páscoa pagã, ela celebra uma deusa nórdico-germânica chamada Ostara, ou Eostre. O coelho simbolizando a fertilidade, o ovo, o renascimento para uma vida nova. Era costume dos celtas, do povo celta, pintarem ovos de galinha e enterrarem para que seus filhos procurassem esses ovos. Eles acreditavam que aquele que encontrasse aquele ovo escondido, ele teria uma vida próspera, uma vida abençoada. E no ano de 325, no Concílio de Nicéia, a Igreja Romana ela pega muito dessas festas pagãs e incorporam as festas cristãs. E essa Páscoa pagã é uma delas. Então, como que a gente chega na Páscoa? Como Deus determina a Páscoa? Tudo começa uma visão que Abraão tem. Abraão, que ainda era Abrão quando ele tem essa visão, nessa visão Deus diz para ele que Deus era a sua rocha e o seu galardão. Ele fala assim: Senhor, mas tu prometeu que eu teria uma descendência, essa descendência não vem. E ele começa a indagar com Deus. Então, Deus confirma que ele teria essa grande nação, e ele diz a seguinte profecia para Abraão. Está lá em Gênesis, no capítulo 15, versículo 13 e 14. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir. E depois sairá com grande riqueza. Então, aqui é o embrião da Páscoa. Aqui, Deus ele diz para Abraão aquilo que ia acontecer. Porque Deus ele não é pego de surpresa. Deus ele sabe de tudo com antecedência. Antes que as coisas aconteçam, para Deus já aconteceu. Porque para Deus não existe tempo. Deus ele está acima do tempo, ele está fora do tempo. Ele não sofre a limitação do tempo. Então, ele diz para Abraão, ele fala assim: Abraão, a tua descendência vai ser peregrina. Eles vão ficar 400 anos escravos, mas eu hei de libertá-los. Eu vou libertar os teus filhos, o teu povo. Passada essa promessa, Abraão tem o seu nome mudado para Abraão, vem Isaac, depois vem Jacó, depois vem José. José é aquele jovem sonhador que tinha visões do Senhor, e ele compartilhava com seus irmãos aquilo que o Senhor colocava no coração dele, aquelas visões, aqueles sonhos que o Senhor dava para ele. Ele diz que teve um sonho onde ele atava feixes,
com seus irmãos, e os feixes dos irmãos dele se curvavam perante o dele. E isso foi causando um ciúme nos seus irmãos. Depois ele conta outro sonho, em que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele, e os irmãos, entendendo que se falava dos pais dele e deles, eles ficam com mais ciúmes ainda. E vendem José para uma caravana de ismaelitas. Então, José vai para o Egito. Lá, ele é comprado por Potifar. Ele serve muito bem na casa de Potifar. E acontece aquele fato com a esposa de Potifar, onde ele foge da esposa de Potifar. E ela lança uma mentira sobre a vida dele, ele é preso. Da prisão, ele interpreta o sonho de Faraó. Alguém diz que ele interpreta sonhos. Faraó chama para que ele interpretasse um sonho. Nesse sonho, Deus avisa a Faraó que teria 7 anos de muita fartura e que depois haveriam 7 anos de muita fome. E pela sabedoria de José, o Faraó resolve colocar José como sendo governador do Egito, para que ele administrasse aquela futura crise. Então, José vira o governador do Egito e realmente acontece aquilo que Deus havia dito. Passaram 7 anos de bonança e veio 7 anos de fome. E toda a terra estava passando por fome, por necessidade, menos a terra de Israel, a terra do Egito. E os irmãos de José vão até o Egito. Eles sabem que no Egito tem comida e eles vão até lá para buscar comida. Chega lá, eles têm um encontro com José. José se revela para os seus irmãos. E José traz os seus irmãos para morar no Egito, na terra de Gósen. Vindo o povo a morar com José no Egito, José falece. E depois levanta um faraó, levanta um rei, que ele não conheceu a José. Então ele começa a escravizar o povo, a fazer com que o povo sofresse. Então, a Páscoa, a gente vai comemorar, o povo de Israel vai comemorar essa libertação dessa escravidão do Egito. Então, para eles, a morte do Cordeiro Pascual, com a morte do Cordeiro Pascual, eles comemoram a passagem da escravidão do Egito. E como a gente vai ver mais na frente, para o cristão é diferente. A gente não comemora a libertação do Egito, a gente comemora a morte do Cordeiro, representando a passagem de uma vida de pecado para uma vida de justificação pelo sangue de Cristo. O livramento da ira vindoura. Eu quero ler com os irmãos aqui o ponto 1 da revista, que fala aqui justamente o que é a Páscoa. O ponto 1 está aqui na página 17. Diz assim, para os judeus, com a morte do Cordeiro Pascual, comemora-se a passagem da escravidão egípcia para o começo de uma nova vida na Terra Prometida. E para o cristão, ela representa a passagem da morte para a vida e o livramento da ira vindoura. Então, passado os 400 anos que Deus havia dito para o povo de Israel, Deus levanta Moisés para que libertasse o povo da escravidão do Egito. Só fazendo um adendo aqui, os acontecimentos do Velho Testamento, muitos deles fazem referência ao futuro, a Cristo. Se nós formos observar, o próprio Moisés, ele é uma prefiguração de Cristo. Ele era aquele que fazia intermediação entre o povo de Israel e Deus. E assim como Cristo também, ele faz intermediação entre nós e Deus. E, diferente dos outros profetas, com Moisés, Deus falava face a face, assim como com Cristo também. E Moisés foi escolhido para tirar o povo da escravidão do Egito, e Jesus, ele foi escolhido, foi levantado para nos tirar da escravidão do pecado. Então a gente vê que Moisés é uma prefiguração de Cristo. E Deus levanta Moisés para que o povo fosse liberto, depois de passado aquele tempo que Deus havia dito, os 400 anos de escravidão. Moisés, por várias vezes, pede a Faraó que libere o povo, e o Faraó endurece seu coração e não libera o povo. Então, diante das recusas de Faraó, Deus ele começa a enviar suas pragas. Ele envia 9 pragas, e a 10ª e
pior de todas as pragas é a morte de todos os primogênitos, que faz com que o povo de Israel seja liberto de forma forçada da escravidão do Egito. Então, partindo aqui para o ponto 1.2, quando foi instituída a Páscoa? A Páscoa ela é instituída no dia, na verdade não é no dia, se a gente for observar pela leitura da Bíblia, a gente vê que a Páscoa é instituída no capítulo 12 de Êxodo, mas possivelmente os acontecimentos de Êxodo 12 são anteriores ao que aconteceu no capítulo 10 e 11. Por quê? Antes da 9ª praga, Deus fala para Faraó, deixa a gente ir embora que a gente tem que celebrar uma festa para o nosso Deus. E a gente tem que levar todo mundo, os velhos, os novos, os nossos animais, porque a gente vai celebrar uma festa para o nosso Deus. E no capítulo 12 aqui, se a gente observar, as instruções elas são anteriores àquele dia, porque diz que o cordeiro tem que ser escolhido com alguma antecedência e tem que ser sem mácula. E pelo que é escrito no capítulo 12, a gente percebe que aquela instrução foi dada, inclusive, antes da 9ª praga, que é a praga da escuridão. Então, Deus manda a 9ª praga, eles fazem um preparativo para a Páscoa, e como bem o pastor Gideon Júnior falou, eles comemoram a Páscoa antes da libertação propriamente dita. Deus ele promete que vai haver libertação, e Deus institui aquela festa antes mesmo da concretização da libertação do povo. E qual que era o cardápio dessa festa judaica? O cardápio era o cordeiro, simbolizando Cristo, o pão sem fermento, que é uma prefiguração da vida de Cristo, que era uma vida sem fermento, uma vida sem pecado, e também que o povo tinha que estar longe, distante do pecado. Ervas amargas, que simbolizavam o sofrimento de Israel no Egito, e não apenas isso, o sofrimento que Jesus passaria na cruz, também simbolizando. E quem podia comer da Páscoa? Lá no capítulo 12 de Êxodo, Deus diz a Moisés que o israelita deveria comer a Páscoa, o escravo comprado e o estrangeiro. Mas o estrangeiro e o escravo comprado, eles só podiam comer da Páscoa se eles fossem circuncidados. E o que isso significa? Significa que eles tinham que ter comunhão com o povo de Israel. Apesar de eles não serem judeus, a partir do momento que ele se circuncidava, ele estava acreditando, ele estava crendo no Deus de Israel. E isso nos mostra o quê? Que a morte do Cordeiro de Deus, que é Cristo, ela não foi apenas para o povo de Israel, ela foi para todos os povos, todo aquele que nele crê. A prefiguração disso já está aqui. Quem podia participar? Então, indicando comunhão. E ele proíbe terminantemente a que nenhum incircunciso participasse da festa. Outra determinação da Páscoa é que o cordeiro devia ser comido em família. E se a família fosse pequena demais para comer aquele cordeiro, eles deviam chamar outra família para que comesse junto aquele cordeiro. Com isso, a gente aprende algumas coisas. A salvação, ela não é apenas para uma pessoa, mas ela é para a família, é para a coletividade. Como algumas pessoas dizem, a salvação é individual, mas ela se dá de forma coletiva. Então, aqui mostra a importância de nós termos comunhão, não só com Deus, mas nós estarmos em comunhão com os nossos irmãos também. Apesar de ter se levantado um movimento hoje de pessoas desigrejadas, assim, a gente vê, desde o Antigo Testamento, a importância da congregação, a importância de nós estarmos junto com os nossos irmãos. Até porque a Bíblia diz assim, suportai-vos uns aos outros em amor. Como é que eu vou suportar alguém em amor se eu fico sozinho, se eu não participo de nenhuma congregação? Então, o cordeiro simbolizava comunhão entre Deus e os homens, entre os familiares, e entre também aqueles que não faziam parte da família física, porque estendia também aos vizinhos.
O cordeiro também, ele deveria ser assado. A forma de preparo do cordeiro, ele teria que ser assado. E não podia sobrar nada do cordeiro para o dia seguinte. Se sobrasse, teria que ser queimado. O que a gente aprende com isso? Por que assado? O fogo naquele cordeiro simbolizava a ira de Deus, que era para recair sobre o homem pecador, recaindo sobre aquele animal. E não podia haver sobras, porque se houvesse sobras para o dia posterior, aquela carne podia estragar. Mas o corpo de Cristo, ele não conheceu corrupção, ele não se decompôs, porque ele foi ressuscitado antes que isso acontecesse. Então isso era uma prefiguração do que aconteceria com Cristo. O corpo de Cristo não se decompôs, ele não conheceu a corrupção, porque Deus o ressuscitou antes que isso acontecesse. A Bíblia também diz que nenhum dos ossos do cordeiro podia ser quebrado. Também, como a gente vai ver mais à frente, uma alusão do que aconteceu com Cristo, que os judeus queriam antecipar a morte dos crucificados, e era costume que eles quebrassem as pernas dos crucificados. Então, o soldado chega até Jesus e vê que ele já estava morto e não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Isso daqui também prefigurando o que aconteceria com Cristo, que ele não teria nenhum dos seus ossos quebrados. Isso demonstra também que Cristo é aquele Cordeiro de Deus, é o Cordeiro verdadeiro e final de Deus. Outra instrução dada por Deus é que o cordeiro deveria ser comido às pressas, com o povo pronto para partir. Assim também como aconteceu na crucificação de Cristo, que eles tiveram pressa com a morte de Cristo. E Deus diz que que a festa ela devia ser comemorada por todas as gerações de Israel. E diz também que aquele que não comesse seria exterminado do meio do povo. Também é uma pré-figura de Cristo, porque aquele que não tem Cristo, ele não faz parte do povo de Deus. Ele não é de Deus. Quem não tem Cristo não é de Deus. Aqui, ele diz que quem não comer vai ser exterminado do povo. Aquele que não tem comunhão com Cristo, ele não faz parte do povo de Deus, ele é exterminado do povo de Deus. Agora a gente vai passar para o ponto 1.3, que fala sobre o sinal da Páscoa, que está na página 18. Antes de nós entendermos o sinal da Páscoa, o porquê do sangue, vamos dar uma lidinha lá no livro de Levítico, capítulo 17, versículos 10 e 11. Eu vou ler aqui para os irmãos. Qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinarem entre vós, que caçar animal ou ave, que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Então, o que simboliza o sangue? O sangue ele é a vida. O sangue simboliza a vida. Se uma pessoa perder sangue, muito sangue, a gente sabe que ela morre. Se você, por algum motivo, tiver alguma das suas extremidades, o seu braço ou um dedo amarrado, e o sangue não vá para aquela parte do seu organismo, não chega nutrientes, e aquela parte do seu corpo morre. E quando se sacrificava o cordeiro, cortava-se a garganta do animal, fazia com que o animal sangrasse numa bacia, e aquele sangue era aspergido no povo ou no altar. E o que isso significa? Significa que para que, na época, o povo não fosse exterminado pela ira de Deus, alguém tinha que pagar por aquele pecado do povo. Então, significava que
o animal morria e a vida do animal, que era o sangue, passava para aquele que era o pecador. Então, era isso que simbolizava o sangue no sacrifício. O animal, a carcaça do animal sofrendo as consequências do nosso pecado, e o sangue servindo para que nós tivéssemos vida. E por isso que o sangue, ele simboliza a remissão dos pecados. Então, como aconteceu no dia da Páscoa? Da mesma forma eles fizeram. Eles sacrificaram um animal, colocaram na bacia o sangue daquele animal e passou nos umbrais das suas portas, que na parte de cima da porta e na parte de baixo da porta, nos umbrais e na soleira. Para que quando o anjo do Senhor passasse, ele passasse por cima ou não atingisse aqueles que tivessem a marca do cordeiro, simbolizando justamente isso. O animal morto, recebendo ali a consequência do nosso pecado, porque ele tinha que ser assado, e a vida daquele animal remendo os nossos pecados. Mas como eu disse e volto a dizer, tudo isso é uma prefiguração de Cristo, porque o sangue que purifica, que nos purifica de todo pecado, é o sangue de Cristo. Então, Deus envia a 10ª praga, e o povo de Israel faz como Deus havia mandado. E essas formalidades que Deus exige do povo de Israel é para que eles já se habituassem com o sacrifício de Cristo, já se habituassem com o sangue remindo o pecado, com a morte do cordeiro sofrendo as consequências pelo nosso pecado. E isso era apenas um prenúncio para aquilo que Jesus faria na cruz. Eu quero ler com os irmãos aqui o ponto 1.3, que fala aqui sobre o sinal da Páscoa. A ordem de Deus a todos os israelitas era que, depois de imolado o cordeiro da Páscoa, seu sangue deveria ser posto nas soleiras e umbrais das portas de todas as casas dos hebreus, como um sinal para que o anjo da morte, durante sua passagem pelo Egito, à meia-noite, ao ver a marca do sangue, passasse adiante e não ferisse os primogênitos dos filhos de Deus. Toda essa solenidade seria a forma lúdica utilizada por Deus para mostrar a Israel e ao mundo que Deus enviaria seu Filho como substituto, cujo sangue derramado na cruz seria a única oferta aceita pela expiação dos pecados e para a salvação de toda a humanidade. Então, tudo isso era uma forma didática, uma forma que Deus fez para instruir o povo de Israel acerca do sacrifício vindouro que viria de Cristo. Agora vamos aqui para o ponto 2, que está na página 19 também. Salvos pelo sangue do Cordeiro. Então, na noite da 10ª praga, em que foi celebrada a Páscoa, todos os primogênitos do Egito faleceram, morreram. Tanto dos animais, como dos escravos, como dos conselheiros do rei, como do próprio rei, como do próprio faraó. Todos eles tiveram a sua casa atingida pelo anjo da morte ali. Mas o povo de Israel ele foi salvo, não apenas porque colocou o sangue nas suas portas, porque aquele sangue colocado na porta significava a obediência do povo de Israel e também preparava o povo de Israel para entender que a remissão dos pecados seria pelo sangue o sangue de Cristo derramado na cruz. Então Israel ele foi salvo não porque ele tenha derramado o sangue, mas porque Israel obedeceu. Porque o anjo do Senhor, o próprio Deus, ele não precisa de uma marca externa para ele saber quem era do povo de Israel e quem não era do povo de Israel. Aquilo era uma forma simbólica, era um simbolismo para indicar, apontando para Cristo, apontando que aquele que não tem o sangue do Cordeiro, ele vai sofrer as consequências da ira de Deus. E aquele que tem o sangue do Cordeiro, Deus o livrará da ira vindoura. Agora vamos para o ponto 2.1, que fala sobre a escolha do Cordeiro. A escolha do Cordeiro também está no capítulo 12 de Êxodo. Os irmãos que quiserem acompanhar na revista, está na página 19.
Então, o cordeiro ele era escolhido no dia 10 de Nissan. Só recapitulando a aula do pastor Arnaud, o dia 10, o mês de Nissan equivale aqui ao nosso março, abril. E o povo de Israel, eles marcam os meses de forma diferente do nosso calendário, que a gente tem um calendário gregoriano. E eles utilizam as fases da lua para indicar os seus meses. E o sol para indicar as estações do ano. Então, o mês de Abib aqui seria mais ou menos março, abril, do nosso calendário. Então, no dia 10 de Abib, os judeus escolheriam o cordeiro. E o cordeiro seria sacrificado no dia 14 de Abib também. O cordeiro ele tinha que ser macho e não ter defeitos. Também, como a gente vai ver, prefigurando Cristo. Por que o cordeiro tinha que ser macho? Por que Cristo tinha que ser homem? Se nós formos analisar, o pecado entra no mundo por Adão. Se a gente for analisar um pouquinho mais, a gente vai ver que o pecado realmente entra no mundo por desobediência de Eva. E depois, Adão também desobedece a Eva. Só que o que acontece, meus irmãos? Deus constituiu Adão e constituiu nós homens como autoridade sobre as nossas esposas. E a gente vai prestar conta das nossas esposas diante de Deus, assim como Adão prestou contas. Se a gente for olhar no livro de Gênesis, quando Deus vai falar com Adão, ele não pergunta para Eva. Ele vai falar diretamente com Adão, porque Adão era responsável por cuidar de tudo, inclusive de sua esposa, de Eva. Então, ele não cumprindo o seu dever de cuidado para com a sua esposa, ele sendo leniente com sua esposa, a sua esposa peca. Mas Deus ele recobra de Adão. Então, como é que o pecado entra no mundo? Pela desobediência de Adão. Então, como o pecado entrou no mundo pela desobediência de um único homem, da mesma forma, para o pecado sair do mundo, é pela obediência de um único homem, que veremos que é Cristo. Então, por isso que o cordeiro tinha que ser macho, simbolizando Cristo. O pecado entra no mundo por causa de um homem, e por causa de um homem justo, o pecado também vai sair do mundo. Se os irmãos quiserem saber um pouquinho mais sobre esse assunto, tem bons estudos que a gente fez no Natal, na semana do Natal. Um deles fala sobre o Natal como momento de salvação. Então, tinha que ser macho e não podia ter nenhum defeito. Simbolizando também Cristo, que o sacrifício para ser perfeito, ele não podia ter defeito, ele não podia ter pecado, como Cristo realmente não teve pecado. Depois de escolhido o cordeiro, ele ainda guardava por 4 dias, até a data do sacrifício. Nesses 4 dias, se porventura fosse localizado algum defeito, alguma mácula naquele cordeiro, daria tempo dele ser substituído. Então, aqueles 4 dias também servia para continuar a avaliação do cordeiro. Aí, no dia 14, o cordeiro era sacrificado, e por isso a Páscoa passou a ser celebrada no dia 14 de Abib, que foi o dia em que Deus libertou o povo de Israel do Egito, e em que ocorreu a primeira Páscoa. A gente vê aqui no texto da leitura diária da nossa revista, que está falando justamente aqui depois dos eventos de Êxodo 12, lá em Levítico, quando Deus estabelece de forma definitiva a Páscoa. Então, a partir daí, a Páscoa foi sempre comemorada no dia 14 de Abib. Isso aconteceu até os dias de Jesus, até os dias de hoje, os judeus também comemoram a Páscoa nesse dia. Vamos ler aqui o ponto 2.1, que também é bastante importante, falando sobre a escolha do cordeiro. Quem quiser acompanhar, está na página 19. A Bíblia diz que o cordeiro pascal seria escolhido no dia 10 do primeiro mês, e sacrificado no dia 14 à tarde. No dia 10, o cordeiro era escolhido cuidadosamente e examinado pela família, em até 4 dias antes da Páscoa,
Profeticamente, ele anunciava a morte vicária de Cristo, e nele não poderia haver defeito algum. Por isso, era inspecionado até o dia determinado por Deus. No segundo ano da libertação de Israel, no Monte Sinai, a Páscoa foi celebrada no dia 14 de Abib, conhecido como Nissan após o cativeiro babilônico. E a partir desta ordem, o 14 de Nissan ficou estabelecido como o dia de festejar a Páscoa. Nessa mesma data, Josué a celebrou em Gilgal, os reis Josias e Ezequias a celebraram em Jerusalém. Esdras a celebrou depois do cativeiro, e até os dias da morte de Jesus era comemorada nesta mesma data em Jerusalém. Então a gente viu que depois dos eventos de Êxodo 12, houveram outras oportunidades em que a Páscoa foi celebrada no Antigo Testamento. Agora a gente vai passar para o ponto 2.2, que também está na página 19. E trata do exame do cordeiro. Como eu disse para os irmãos, o cordeiro ele era escolhido com antecedência, no dia 10, e sacrificado no dia 14. Da mesma forma, como prefiguração do que aconteceria no futuro, Jesus, antes da Páscoa, ali 6 dias mais ou menos antes da Páscoa, ele foi ungido por Maria. E ele disse que aquilo lá era um preparativo para a sepultura dele, simbolizando já a escolha de Cristo como um cordeiro pascual. Na mesma semana que Jesus foi ungido, ele faz a entrada triunfal em Jerusalém, onde ele entra em Jerusalém e as pessoas jogam os ramos e dizem Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. E depois desse evento, ele vai cear com seus discípulos e é preso. Jesus, após ser preso, ele é apresentado tanto às autoridades religiosas da época, o sumo sacerdote e os sacerdotes. E perante os sacerdotes, se nós formos analisar lá em Mateus, no capítulo 26, os sacerdotes não encontram nenhuma culpa em Jesus. Eles não veem nada em Jesus que fosse digno de morte. Assim como o cordeiro na Páscoa judaica, ele era escolhido e era examinado, Jesus ele passou pelo exame das autoridades religiosas da época. E também, mais adiante, o próprio Pilatos, ele quando está perante Pilatos, ele é avaliado e Pilatos diz que não encontra culpa nele. E se a gente for analisar lá em João, no capítulo 18, a gente vê que João relata mais. Ele relata que o sumo sacerdote Caifás, ele já tinha alertado ao povo que convinha que alguém morresse no lugar do povo. Um homem morresse pelo povo. E demonstrando que realmente Jesus, ele era o Cordeiro Pascual. Era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ler aqui também, meus irmãos, o ponto 2, falando sobre o exame do cordeiro, que também é bastante importante. Diz assim, na página 19 também, o ponto 2.2, o exame do cordeiro. Sendo assim, João nos informa que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, vai a Betânia visitar Lázaro e durante o jantar foi ungido por Maria, como se estivesse sendo preparado para o 14 de Nissan. Deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isso. Começava-se em Jerusalém os dias da purificação e do exame do Cordeiro Pascal. E todas as famílias de Israel, de todas as partes do mundo, em caravanas para lá se dirigiam, para apresentar os cordeiros ao sacerdote no templo. E nessa ocasião, segundo Josefo é um dos historiadores do povo judeu, ele diz que mais de 256 mil cordeiros foram sacrificados. Nesta mesma semana, Jesus retorna no dia 10 de Nissan, faz entrada triunfal em Jerusalém e logo se apresenta às autoridades civis e religiosas para ser examinado. Porém, não encontraram nele defeito algum. E na noite dos pães ázimos, após cear com seus discípulos, Cristo foi preso no Getsêmani e examinado por Anás e Caifás, que não tendo de que o acusar, logo pela manhã o enviaram a Pilatos, que deu o seu veredito. Não vejo nele crime algum. Sem saber, Pilatos declarou que Cristo era de fato o Cordeiro, sem defeito, marcado para morrer exatamente no dia da Páscoa, quase às 9 horas da manhã. A gente vai aqui para o ponto 2.3.
a morte do cordeiro. A gente vai ver também que há semelhanças entre o sacrifício do cordeiro e o sacrifício de Cristo. Aqui o autor da revista, ele diz que era costume do povo de Israel prender o cordeiro no pátio do templo às 9 da manhã. E o cordeiro era sacrificado às 3 da tarde. Da mesma forma, o autor da revista, ele nos informa que Cristo também foi preso às 9 da manhã e morto também às 3 da tarde. E assim como o sacerdote, quando sacrificava o cordeiro, dizia, está consumado, Cristo também diz, quando ele morre, está consumado. Como acontecia com o cordeiro, que não teve seus ossos quebrados, Jesus também, ele não teve seus ossos quebrados. Como acontecia a crucificação? Como era a morte de uma pessoa crucificada? Geralmente, a pessoa crucificada, ela morria por asfixia. Ela era presa na cruz, ela tinha que ficar com o corpo estendido e mexendo essa musculatura para respirar. Só que você, fazendo muita força para respirar, em algum momento você vai cansar a musculatura e você não vai conseguir mais respirar. E assim morriam crucificados. Só que com Cristo, não foi dessa forma que Cristo morreu. Ele não morreu asfixiado. Porque Cristo, ele morreu sangrando. Assim como o cordeiro morria sangrando, assim também Cristo morreu. Ele morreu sangrando. Se a gente for analisar, Cristo ele não foi apenas crucificado. Cristo ele foi açoitado antes de ser crucificado. E em uma das nossas aulas, agora eu não lembro se foi o pastor Gideon Júnior, falando sobre como que era o chicote romano nessa época. Que ele tinha uma ponta de madeira, na sua extremidade tinha alguns pedaços de couro, com objetos cortantes na ponta desses pedaços de couro. E muitas pessoas morriam apenas com os açoites. Muitas pessoas não precisavam nem ser crucificadas. Com os açoites eles já morriam. Não sei se alguém assistiu já aquele filme Paixão de Cristo. Assim, tem coisas que, assim, está muito fora da Bíblia, que eles inventaram. Mas a questão do açoite de Cristo, realmente era mais ou menos aquilo que acontecia mesmo. A pessoa levava chibatada e ia rasgando, ia dilacerando a carne da pessoa que levava aquelas chicotadas. Então, Cristo, quando ele vai para a cruz, ele já está bem debilitado. Ele já perdeu bastante sangue. Não bastasse isso, os açoites, Cristo também teve que carregar a sua cruz. Imagine, você cheio de ferimentos e tendo que fazer esforço. O que acontece com você? A tendência é você sangrar. Se você se machuca e você faz esforço, vai aumentar o sangramento. Então, quando Jesus chega na cruz, ele já tinha perdido muito sangue. Ele já estava muito debilitado. Então, Cristo ele não morre asfixiado. Ele morre de hemorragia. Jesus perde sangue, ele morre de hemorragia. Então, quando o guarda vai quebrar as pernas de Jesus, para antecipar, porque quebrando as pernas, a pessoa não conseguia mais ter sustentação para segurar sua respiração. E o guarda chega a Cristo e vê que Cristo já havia morrido. Mas Cristo morre justamente pela perda de sangue, pela hemorragia que ele teve. Assim também como o cordeiro, que ele morria por hemorragia. Cortavam a garganta do cordeiro e faziam com que o sangue do cordeiro caísse sobre uma bacia. Da mesma forma veio com Cristo. Vamos agora para o ponto 3, que fala da Páscoa no Novo Testamento. No tempo de Jesus, a Páscoa era celebrada na mesma data e também nos mesmos moldes. Eles sacrificavam o cordeiro, assavam o cordeiro, e ali acompanhado do cordeiro tinha as ervas amargas, tinha o pão. E interessante que já naquela época, eles celebravam a Páscoa com vinho. E o vinho simbolizava o sangue do cordeiro. O cordeiro pascal. O cordeiro pascal. E Jesus participou da ceia aos 12 anos, aquele evento que todos os irmãos conhecem, que ele vai ao templo, e os seus pais esquecem de Jesus, e quando voltam ele está conversando com as autoridades do templo. E durante a noite da última Páscoa, Jesus ele institui a Santa Ceia do Senhor. E eu quero ler com os irmãos aqui, Lucas, o capítulo 22, versículo 14 em diante, que é onde Cristo institui a Páscoa. A gente vai ver algumas coisas interessantes aqui.
Lucas capítulo 22, versículos 14 e 20. Diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os seus apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, e disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. No versículo 15 aqui, a gente observa que Jesus, ele já tinha vontade, ele esperou por aquele momento. Então, a Santa Ceia do Senhor não foi algo assim improvisado. Jesus falou assim: opa, vamos fazer o quê para que não esqueça? Não. Jesus, ele já tinha planejado aquele momento. Ele já tinha, assim como Deus fez no Antigo Testamento, de instituir aquelas festas, Jesus já tinha a intenção de instituir aquele marco para nós cristãos. E ele diz mais assim, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Fazendo uma referência aqui, alguns estudiosos dizem, às bodas do Cordeiro. E significando também que Cristo, ele vai voltar. Ele disse que vai voltar. E é um fato real. Jesus, ele vai voltar. Mais adiante aqui, no versículo 19, diz assim, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de muitos. Então, a Santa Ceia, ela simboliza a comunhão de nós, igreja, com Cristo. E não só isso, a comunhão nossa com os nossos irmãos. E também é um marco, assim como a Páscoa antiga foi, para que nós relembrássemos a morte de Cristo, para que nós falássemos da morte, do sacrifício de Cristo por todas as nossas gerações. Em João, no capítulo 6, eu quero ler com os irmãos aqui também, para nós entendermos um pouco do simbolismo da Páscoa. João capítulo 6, do versículo 53 até o 58. Diz assim, só contextualizando os irmãos. Jesus tinha multiplicado os pães, e ele vai para outra cidade, e as pessoas vão atrás de Jesus e começam a indagar Jesus. Aí Jesus fala assim: você só vem atrás de mim por conta do pão que perece. E ele diz isso para essas pessoas. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Para o judeu daquela época, isso era uma afronta gigantesca, porque como a gente viu lá no capítulo 17 de Levítico, Deus proibiu que eles comessem sangue. E Jesus chega falando que quem não bebe o sangue dele, quem não come a carne dele, assim, para o judeu era algo estranho. Mas eles não entenderam que aqui simbolizava a comunhão, o comer da carne de Cristo, o beber do sangue de Cristo, simboliza a comunhão que nós temos com Cristo e com os nossos irmãos. Assim como se comia o Cordeiro Pascual, simbolizando a comunhão com Deus, e lembrando a libertação do Egito, assim também é a Santa Ceia. A Santa Ceia simboliza a comunhão com Cristo. Então, a Santa Ceia em si, ela não tem nenhum tipo de poder salvífico. O fato da pessoa cear não faz com que ela seja salva. A comunhão tem que ser algo anterior à Santa Ceia. Como a gente costuma dizer aqui, aquele que está em comunhão com Cristo pode participar da ceia. Então é isso. A gente tem que estar em comunhão com Cristo para depois a gente participar da ceia.
E como eu disse para os irmãos, já era costume do judeu usar o vinho na Páscoa como simbologia do sangue do Cordeiro. Da mesma forma, Cristo faz quando ele institui a ceia. Só que agora não mais simbolizando o sangue do Cordeiro, mas o próprio sangue dele. Então, vamos agora para o ponto 3.2, que Cristo é a nossa Páscoa. João Batista foi quem revelou que Cristo é o Cordeiro de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 29, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o nosso Cordeiro pascal, que já foi sacrificado por nós. E a ceia simboliza essa nova aliança, feita por Deus, por Cristo conosco. A primeira aliança feita no sangue foi a aliança da libertação do Egito, com sangue de animais. A nova aliança é sobremaneira superior, porque a nova aliança simboliza o sacrifício definitivo e final pelos nossos pecados. Então a ceia, ela serve de memorial, para que a gente anuncie a vinda de Cristo, a morte de Cristo, até que ele venha. E como ele diz, ele vai voltar. Por mais que às vezes pareça, não, Jesus não volta, porque está demorando. Não, ele vai voltar. Não chegou o tempo determinado por ele ainda, mas o dia que chegar o tempo determinado, ele vai voltar e para buscar a sua igreja. E quem pode participar da ceia? A gente viu lá que a primeira Páscoa só podia celebrar o judeu, o escravo comprado e o estrangeiro, desde que esses tivessem comunhão com o povo de Israel, que era simbolizado pela circuncisão. Então, a gente crê que não é recomendável que o não crente participe da ceia, porque o não crente, ele não tem comunhão com Cristo, ele não tem comunhão com a igreja, então ele não deve participar da ceia. E um costume da nossa igreja é que as pessoas não batizadas também não participem da ceia. No contexto bíblico, não existia assim, por exemplo, a pessoa aceitava Jesus, aí ficava alguns anos na igreja e depois se batizava. Se a gente for ver o relato bíblico, não, as pessoas aceitavam, criam no Evangelho, já de imediato se batizavam, simbolizando ali a morte e o renascimento com Cristo. E hoje é muito comum que as pessoas aceitem a Cristo e não se batizem. É costume da nossa igreja que quem não é batizado também não participe da ceia, porque o batismo simboliza a morte para o mundo e o ressurgimento para Cristo. Se a pessoa não se decidiu ainda em morrer para o mundo e nascer para Cristo, significa que ela não tem uma comunhão ainda verdadeira. Não verdadeira, assim, uma comunhão dita, assim, para que as outras pessoas vejam que ela tem a comunhão com Cristo. Então, a nossa igreja, e como muitas outras igrejas também, não permite que quem não seja batizado também participe da ceia. Agora vamos para o ponto 3.3, a igreja e a Páscoa. Como a gente viu, a igreja ela não celebra mais a Páscoa nos moldes judaicos. A gente não sacrifica animais, porque a gente sabe que todos esses rituais, eles eram símbolos que apontavam para Cristo. E o sacrifício definitivo e final já foi realizado por Cristo. Então nós não precisamos mais sacrificar animais, para que nós sejamos remidos dos nossos pecados, porque Cristo já fez isso por nós. Por outro lado, os judeus, eles ainda festejam a Páscoa, aguardando o Messias. Eles têm vários livros que descrevem os rituais para a celebração da Páscoa, e a diferença dos dias de hoje é porque eles não sacrificam o cordeiro, com toda aquela ritualística de remissão de pecados. Porque lá em Levítico, Deus fala assim, que eles têm que fazer aquilo no lugar que Deus escolheu para ser morada dele. E eles não têm o templo. Onde era o templo de Jerusalém, hoje tem uma mesquita muçulmana. Então eles não têm templo. Então eles não têm mais aquele ritual de celebração da Páscoa, mas eles ainda celebram a Páscoa. Eles celebram com a coxa do cordeiro, e eles não quebram os ossos do cordeiro. E é costume dos judeus hoje em dia também deixar um lugar à mesa para a vinda de Elias, porque eles acreditam que Elias é o arauto da vinda de Cristo. Então é costume que eles deixem um lugar vazio à mesa para Elias, e um cálice de vinho que eles não bebem também, esperando Elias, porque eles acreditam que Elias vem,
anuncia o Messias e o Messias se apresenta na Páscoa. Então, o que nós aprendemos? Que nós não sacrificamos mais, não precisamos sacrificar porque o sacrifício foi feito, e que o templo é o nosso próprio corpo. O sangue de Cristo ele tem que estar no nosso próprio corpo. Nós temos que ter o Espírito Santo de Deus, que é a marca de Cristo, a marca final de Cristo. E, como eu disse também, eles também utilizam o vinho como o símbolo do sangue do Cordeiro, assim como também Jesus instituiu na Páscoa. Então, para concluir, a gente verifica que não só a Páscoa, mas todas as festas judaicas, elas falam do plano de Deus para a salvação do homem. E Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascal. E sem Cristo não há remissão de pecados. Porque, como eu disse, para que a dívida fosse paga, tem que morrer uma pessoa justa, tinha que morrer verdadeiramente um justo. E esse justo foi Cristo. E pela morte dele é que nós temos a salvação. Como ele diz, todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Então, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ele que nos livrou da maldição do pecado. Então, era isso que eu tinha a trazer para os irmãos. Eu agradeço a oportunidade e que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Glória a Deus. Muito obrigado, Elton. Vamos orar por você. Vem cá, agradecendo a Deus por sua vida. Lição preciosa, né, irmãos? Lição muito preciosa. Releia em casa, devore direitinho. E quando o pastor Eber publicar a escola dominical, ouça de novo, tanto detalhe lindo, né? Sobre Cristo e a sua morte, e o que significa para cada um de nós, tá bom? Senhor, aqui está o Elton, muito obrigado por esta vida, Senhor. Nós estamos vendo o desenvolvimento dele, a forma como Tu o estás usando. E que cada vez que ele vem, Senhor, ele melhora cada vez mais. E nós colocamos a vida do Teu servo em Tuas mãos. Continua usando para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Não se preocupe, Elton, que o papai tinha mais de 50 anos que pregava e toda vez que subia, tremia as pernas. Tá bom? Glória a Deus. Irmãos, só um detalhe sobre a lição. Poxa, pastor, os judeus continuam comemorando a Páscoa? Continuam. E por que eles continuam comemorando a Páscoa? Porque eles não acreditam que o Messias veio. Nós que cremos no Messias, temos uma visão maior da Páscoa, com tudo que o Elton passou, tá certo? Eu quero dar uma simples ilustração. Quando o sol bate às suas costas, o que você vê na frente de você? O que você vê? Ok. Agora, quando você se volta para o sol, você consegue ver sua sombra? Você está de olho no sol. O Velho Testamento todinho, segundo Hebreus, são sombras da realidade que viria. Quem é a realidade? Jesus Cristo. Então, olha como o judeu, e infelizmente algumas ramificações que se dizem cristãs faz. Por estar de costas para Cristo, o sol da justiça bate e eles ainda ficam vendo as... Nós que cremos que Cristo veio, segundo o apóstolo, nós temos que estar de olho em quem? Que é o autor e consumador da o quê? Então, quando a gente olha para o sol da justiça, não dá mais para ver as... E quando a gente vê as sombras, a gente só consegue pensar no sol da... Então, olha que interessante. É por isso que tudo que o Elton falou hoje, ele foi mostrando que se cumpriu em... Quando o sol da justiça veio, a Páscoa deixou de existir.
E passou a existir o símbolo da nova o quê? Que é a santa o quê? Então nós que olhamos para o sol da justiça, não comemoramos mais a Páscoa, porque era a sombra. A gente que olha o sol da justiça, a gente comemora a Santa Ceia. Você compreendeu? Você compreendeu porque a gente estuda o Velho Testamento com carinho, com amor, mas o nosso olho está no Novo Testamento? Porque nós estamos fitados em Cristo, o autor e o consumador da nossa, o quê? Por isso que nenhuma igreja nossa tem chofar. Compreendeu? Por isso que nós não temos nenhuma festa, a gente não faz aqui a festa dos tabernáculos, a gente não faz aqui a festa das luas, a gente não faz nenhuma festa, porque nós não vivemos mais nas sombras. O sol da justiça já se levantou, e ele brilha, e é tão poderoso que na Nova Jerusalém não vai ter nem luz, porque dele vem toda a luz. E o que é bonito é a gente vive olhando para ele, por isso que a gente não vive mais nas sombras. Então cada festa, coma, mas coma. Irmãos, esse estudo do Elton é para ouvir 1000 vezes. Depois é para recordar em casa. Por quê? Porque o tempo é muito pouco. E o que ele passou para a gente é muita informação preciosa. Então, tem que ouvir muitas vezes em casa para depois... Eita, ele falou isso e eu não tinha percebido, agora eu estou percebendo, ouvindo de novo. Aí quando eu ouvi pela terceira vez o estudo, olha, isso aqui representava Cristo lá na frente. Isso aqui se cumpriu lá em Mateus, lá em Marcos, lá em João. Olha que delícia, irmãos. Agora olhe para cá. Se o povo no Velho Testamento, que só tinha sombras, já fazia festa, aí eu que tenho o sol da justiça brilhando na minha cara, a realidade de tudo, aí eu vou viver triste, eu vou viver decepcionado, eu vou viver arrasado, eu vou viver em depressão. Meu amigo, eu tenho o sol da justiça brilhando. Aí é que eu vou comemorar. Por isso que a nossa Santa Ceia é um dos momentos mais fundamentais da nossa vida. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não se preocupe, o sol da justiça vai brilhar de tal forma tão grande, na grande tribulação, que ele vai aparecer. Você sabia? Os judeus estarão cercados por todos os lados, segundo Zacarias 14. Ele aparece, ele pisa no Monte das Oliveiras, ele mostra a sua mão, e aí nenhum judeu vai ter mais dúvida, e ali haverá uma salvação imensa. O sol da justiça. Então, Deus abençoe nosso amado irmão Elton, e vamos orar, irmãos, para que o Senhor abra os olhos de Israel. Por que não orar nesse sentido? Para que o Senhor tenha misericórdia de Israel. Ore abençoando o povo de Israel, para que eles saiam das sombras e venham como nós, viver a luz plena e maior do grande sol. Então recorde em casa, se alegre e veja quão fantástico é Cristo, né? Quão fantástico é Cristo. Por isso é como Elton falou. Quem não come do meu corpo e quem não bebe o quê? Do meu sangue. Não tem parte o quê? E não será o quê? Mas nós que comemos e que bebemos, nós temos parte com Ele. E seremos o quê? Ressuscitados. Elton, muito obrigado. Só Deus para te abençoar. Vamos louvar a Deus. No próximo domingo, daremos início à nossa nova revista de estudos bíblicos dominicais, Israel, a Igreja e as Festas. Durante todo um trimestre, estaremos nos aprofundando acerca da importância e do significado que esse tema representa na Bíblia.
Os temas dos estudos são: Estudo 1, as festas do Senhor. Estudo 2, o sábado. Estudo 3, a festa da Páscoa. Estudo 4, a festa dos pães asmos. Estudo 5, a festa das primícias. Estudo 6, a festa de Pentecostes. Estudo 7, a festa das trombetas. Estudo 8, o dia da expiação. Estudo 9, a festa dos tabernáculos. Estudo 10, a festa do Purim. Estudo 11, a festa da dedicação. E por fim, estudo 12, a festa do jubileu. Lembrando que a revista será disponibilizada em nossas plataformas digitais. E caso queira adquiri-la em formato impresso, basta entrar em contato com o Pastor Heber. Então, não se esqueça, nesse domingo, dia 7, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical com a nova revista Israel, a Igreja e as Festas. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e a sua palavra.